Vem comigo aprender um pouquinho sobre a amamentação e a importância dela. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de informação nutricional. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve para você receber aí todas as novidades e as informações nutricionais importantes para a nossa vida. O ideal é que você busque amamentar o bebê assim que ele nasceu. Então, claro, óbvio que vão existir casos que você não vai poder fazer isso, o bebê nasceu com algum problema, precisa ir para um incubador, precisa de uma ventilação, enfim, não tem como estar ali com você naquele mesmo momento, mas, mais uma vez, na maior parte dos casos que você não consegue amamentar assim que o bebê nasce, é por negligência mesmo de profissionais. Então, vai preferir pesar o bebê, medir o bebê, fazer vários outros procedimentos que não são urgentes, necessários para aquele momento e vai tirar esse momento ali da mãe do bebê. E esses primeiros momentos ali, quando o bebê nasce, é fundamental para estabelecer uma boa mamada ao longo dos meses. Então, é importante que você busque esse conhecimento para que quando você tem o seu bebê, você insista por esse momento, assim que você nasce, ter o bebê ali no peito, porque isso vai facilitar muito a amamentação. Você não precisa já no mesmo segundo que ele nasceu já colocar para mamar, mas ter esse contato, né, o contato da Golden Hour que a gente fala, que é o contato pele a pele da mãe com o bebê, porque isso vai facilitar o vínculo mais para frente para ele amamentar. Então, antes do bebê nascer, busque o máximo de informações que você puder. E aí, questão de posição, de como posicionar o bebê. Gente, tem conhecimento aí de graça na internet. Tem várias cadernetas do Ministério da Saúde. Tem vários materiais falando sobre amamentação, que você encontra aí de graça na internet. Então, tem muita coisa que você pode conseguir, mesmo sem investir dinheiro. Mas eu ainda acho fundamental você investir dinheiro nisso, em cursos, em consultoria de amamentação. Você investir os seus recursos nisso do que investir em um enxoval gigantesco com várias coisas que nem são úteis para o bebê, que você acaba comprando só para gastar dinheiro. Então, posição, pega correta, dicas caso tenha ferimento, caso você tenha fissura ali no bico do peito. Então, o ideal é que você busque o máximo de informações possíveis para que você esteja realmente segura quando você for colocar isso em prática. Mas se aconteceu já de você ter o bebê e não ter tido como buscar essas informações, você pode procurar por consultora de amamentação para que elas possam te ajudar mesmo aí já no meio do percurso a melhorar isso. Sempre tem como melhorar, mesmo que você não tenha feito tudo 100% desde o início. Informação muito importante com relação à amamentação é que é normal o bebê perder peso no primeiro mês. É normal o bebê não sair ganhando vários quilos, porque realmente o bebê, ele nasce ali até um pouquinho mais inchadinho, né, com várias reservas, porque nos primeiros dias você não tem leite, você só tem o colostro, que são gotinhas de leite, né, bem pouquinho mesmo, para manter aquele bebê nos primeiros dias. Então é comum que você não tenha leite jorrando já desde o início, e aí tem muita gente que já sai da maternidade com indicação de fórmula, porque não tem leite suficiente, a criança vai morrer de fome. Mas uma coisa que vocês precisam entender, a criança nasce com várias reservas, ela nasce com um aporte ali para os primeiros dias, e aquele colostro, que são pequenas gotinhas, é o suficiente para manter aquele bebê nesses primeiros dias, enquanto o leite não desce. Quando passa os dias, né, às vezes com 3 a 5 dias, o leite já começa a descer. Pode acontecer de descer antes, pode acontecer de descer depois desses dias, mas ele vai descer e vai ter ali o aporte, a quantidade que o seu bebê precisa. E você começa a colocar aquele bebê já pra mamar desde os primeiros dias, né, pra estimular essa descida do leite e tudo mais. Mas o pouquinho que o seu corpo tá ali colocando pra fora pro seu bebê já é o suficiente pra ele. E aí você vai avaliar isso por meio das fraldas, né, sujas, fraldas de xixi, fraldas de cocô. O ideal é que o bebê, ele faça cocô todos os dias, mas pode acontecer também de não fazer. Nos primeiros dias eu me lembro que a minha bebê liberou o mecônio, né, que é o primeiro cocô, mas depois passou vários dias sem evacuar. Eu até fiquei bem preocupada, né, porque como nutricionista eu sei que o cocô é aquela parte que a gente acaba não absorvendo tão bem e tal, e eu sabia da importância dela evacuar para saber se ela estava mamando bem. Mas meu próprio pediatra que eu passei já tinha me falado que era comum também em caso de às vezes o bebê passar vários dias sem evacuar, e não se ele não tivesse com tanto incômodo, né, não fosse tão desesperador para o bebê, se ele estivesse bem, reagindo bem, não tinha problema. E aí realmente foi isso que aconteceu. Passou uns dias, né, os primeiros dias é normal também o bebê ter aqueles desconfortos, né, gástricos, porque
o estômago dele tá lidando com aquele leite pela primeira vez, então o corpo, né, o intestino ainda tá começando a funcionar, então é importante também você ter paciência com isso. E tá sempre dando o colo e o leite, né, o leite materno necessário para acalmar esse bebê em meio a tudo isso. É importante que vocês tenham essa noção de livre demanda, né, não fica ali só calculando ali no relógio, daqui a tantas horas eu vou e pego o bebê para mamar. Não, oferece sempre que necessário. Como comigo nos primeiros dias foi muito difícil, né, como eu falei, eu tive bastante fissura, eu tinha muita dificuldade para fazer ela pegar direitinho. Eu sabia como era a pega correta, mas era muito difícil fazer ela praticar a pega correta, pela boquinha dela muito pequena e tudo, o fato de eu nunca ter amamentado, enfim. E aí por causa disso, às vezes eu queria amamentar ela em determinado horário. Então, como tava doendo muito, eu amamentava ela a cada 2, 3 horas, só por realmente pra ela não ficar desnutrida, né? Mas antes disso, eu evitava amamentar porque doía muito. E aí o ideal é que a gente não faça isso, né? O ideal é que a gente amamente sempre que possível. Eu não tive acesso a laser, né? Que é uma ferramenta importante que você pode evitar, melhorar as fissuras, mas aqui onde eu moro também, por ser pequeno, não tinha acesso. Então o que eu fazia mesmo para tentar melhorar essas fissuras era passar o próprio leite no bico, né, que estava machucado, e sempre ficava ordenhando com o coletor, aquele coletor manual mesmo, porque às vezes eu não conseguia sempre colocar ela a boca dela aqui porque doía muito. Então, para aliviar, às vezes eu dava em um lado e do outro lado eu tirava com o coletor, e aí trocava, depois botava ela no outro e tirava com o coletor, para aliviar enquanto o bico ele ia se regenerando, né, melhorando, cicatrizando. Foi isso mesmo que acabou dando certo. Como eu já sabia qual era a pega correta, eu só precisava realmente lidar com esses machucadinhos que aconteceram logo no começo, pela boquinha dela ser muito pequena. E aí, conforme eu fui ajustando a pega, eu fui conseguindo melhorar tudo. As feridas foram cicatrizando aos poucos, porque eu também estava dando um pouco de tempo. Então, eu ficava ofertando um peito, enquanto o outro ficava cicatrizando mais, eu tirava com o coletor para, claro, não engurgitar, não acabar gerando outros problemas, como mastite, enfim. Então, para não ficar muito cheio, eu sempre tirava com o coletor o peito que ela não estava mamando tanto, enquanto cicatrizava. E, enfim, as coisas melhoraram e tudo fluiu bem rápido até, pelo que eu pensei, porque realmente eu sabia como melhor posicionar o bebê. Eu estou falando disso aqui pra vocês, para que vocês entendam da importância. E assim, claro, não se culpem se realmente for necessário, se o seu caso realmente for necessário, dar a fórmula infantil, porque ela tá aí para isso, para casos que são realmente necessários. Mas uma coisa que eu quero que vocês saiam conscientizados disso é que são raras as situações que realmente são necessárias a fórmula. Então, o importante é você saber realmente identificar quando realmente é necessária essa fórmula, para que você possa aproveitar realmente, né, o que o leite materno tem para oferecer. E o tanto de benefícios que eu falei aqui, eu nem incluí a questão econômica, né? Porque a gente sabe que a fórmula infantil é muito cara. Então, o que você poderia investir em conhecimento ali para tentar melhorar a aceitação, o ganho de peso e tudo mais com o leite materno, você vai economizar nas latas de fórmula infantil. Então, invistam sim em conhecimento com relação a isso, porque vai valer a pena. E um outro ponto muito importante que eu indico que vocês estudem é com relação à confusão de bicos. Então, se for necessário em algum momento ofertar a fórmula infantil, evitem as mamadeiras, evitem também os bicos, né, as chupetas, porque tudo isso aí vai fazer com que o seu bebê pegue ainda menos o peito. Isso vai fazer com que gere uma confusão ali na cabecinha dele, porque as formas de sugar o bico, a chupeta, a mamadeira, é completamente diferente da forma de sugar o peito mesmo. Então, evitem esses dispositivos, né, para que o desmame, né, ali não seja cada vez mais frequente. Como eu falei, existe muito conhecimento com relação a isso aí na internet, disponível de forma gratuita, além de ter que investir, né? Então busquem conhecimento, porque conhecimento com certeza vai ser muito importante para você e para o seu bebê. E é isso, como eu falei, compartilhem com outras pessoas esse vídeo para que as pessoas tenham o conhecimento necessário com relação a isso. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esquece de curtir e de compartilhar com outras pessoas. Tchauzinho, gente!